Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da eliminação do Grêmio. Eu normalmente preparo manchetes aqui, rodo a vinheta, não, mas eu já liguei o microfone e tô falando aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu acabei de assistir, depois da entrevista do Renato, das escolhas que ele fez e tô realmente chateado pela maneira como o Grêmio foi eliminado. O Grêmio foi eliminado na bola, nos pênaltis e o futebol é tão maluco que o Grêmio ainda poderia ter se classificado, mesmo com uma estratégia completamente equivocada do treinador do Grêmio, mesmo com um Fluminense tendo o domínio e a capacidade de fazer mais do que 2 gols no primeiro tempo. Mesmo assim, o Grêmio é tão grande assim, em termos de camisa, em termos de força, em termos de superação e também pelas mexidas do técnico. Eu já vou falar sobre o desenrolar tático do jogo, mas o Grêmio estava vivo, cara. O Grêmio conseguiu ficar vivo e levar a decisão para os pênaltis, que, diante do cenário que se apresentou, era o máximo que o Grêmio poderia conseguir. Ainda assim, o Grêmio levou para os pênaltis e quase se classificou. Mas essa história ela tem que ser contada pela eliminação, né? De uma estratégia que não funcionou, de uma escalação muito equivocada do treinador, de um primeiro tempo em que se verificou essa escalação equivocada, na prática ela não deu certo, muitas vezes a execução poderia ser outra e a gente estaria aqui aplaudindo, falando assim, poxa vida, o Renato estava certo e quem pensou o contrário não. Não foi o caso. Foi visível que não deu certo. E eu ouvi muita gente falando durante o dia que essa prévia dessa escalação ela poderia muito dar errado. E eu não quis acreditar nisso, porque eu quis entender o motivo dessa escalação, que tinha a ver com 3 zagueiros e 3 atacantes, com pouca gente no meio campo. Porque eu pensei, dependendo de como acontecer o jogo, se desenrolar o jogo, o Grêmio vai espetar os pontas nas costas dos laterais. O Fluminense está desfalcado, vai ter o Samuel Xavier que avança, vai ter o Guga pelo lado esquerdo, o Grêmio vai conseguir atacar esse espaço, o Fluminense vai dar espaço ao Grêmio. Então você ter Pavon e Soteldo pelos lados pode fazer sentido sim em algum momento. Até porque o meio-campo desguarnecido, ele poderia ser uma mera teoria. O Soteldo poderia cair por dentro, o Pavon, que marca muito também, cobre corredor, poderia impedir que os jogadores mais qualificados do Fluminense no meio poderiam tocar a bola e tudo mais. Eu acreditei nisso. Eu quis acreditar nisso. E eu estava errado, como o Renato estava errado. Como foi perceptível que ele estava errado. Porque do outro lado, o Mano Menezes, que é um técnico experiente e que tinha, obviamente, apesar dos desfalques, um bom elenco à disposição, especialmente no setor em que o Renato entregou para o Fluminense, com Ganso e Arias, que deitaram no primeiro tempo. O Grêmio simplesmente fez um convite ao Fluminense. A escalação foi um convite ao Fluminense. Pode chegar. E o Grêmio tinha uma vantagem. E é muito pouco você pensar que essa vantagem vai fazer com que você fique lá atrás com 3 zagueiros, 2 laterais baixando, um meio-campo desprotegido, com 3 atacantes lá e o Grêmio rifando bola. Porque é isso que o Grêmio estava fazendo. No primeiro tempo, o Grêmio rifou bolas o tempo inteiro. Com reposições do Marquezin, em que a bola voltava para o Fluminense, com os zagueiros, o Gemerson, tentando lançamentos longos para os pontas, em que a bola voltava para o Fluminense. E o Grêmio simplesmente não teve a bola, não teve uma finalização sequer. E o Fluminense fez 2 e poderia ter feito 3, 4 tranquilamente. Com 15 minutos, a vantagem que era do Grêmio, o Grêmio leva uma vantagem para o Rio de Janeiro, bastava segurar, bastava buscar jogar, controlar a bola. O Grêmio não fez isso no primeiro tempo. E por quê? Por conta da escalação. A escalação permitiu que o Fluminense, pela qualidade que teve também, pela estratégia que colocou em campo, dominasse o jogo. A escalação do Grêmio. Se tivesse outra escalação, a história seria diferente? A história seria outra, Chico? Não sabemos e não temos como saber. O que eu sei é que o Renato usou essa escalação e ela não deu certo. Mas aí, quando você usa uma escalação em que ela não dá certo, em que ela visivelmente não dá certo, o que você faz? Você muda? Você mexe? Com 15 minutos, o Thiago Silva, um monstro de jogador, um absurdo esse jogador, ele abre o placar para o Fluminense. Com 30 minutos, está 2-0. E o que o Renato, o que o meu treinador fez à beira do campo, no banco de reservas, diante da percepção clara e óbvia de que não estava dando certo? Nada. Nada. O Renato não fez nada. Ele assistiu o Fluminense aplicar um 2-0, podendo aplicar mais. O pênalti, enfim, os caras ficaram meia hora no VAR lá para decidir, desvia no Marquezinho, óbvio que o Dodi não quis cometer o pênalti, e aí, enfim, o braço tá, eu acho que ele está recolhendo, mas
Cara, não vou entrar no mérito, não foi por isso que o Grêmio perdeu. O cartão amarelo porque a bola não ia pro gol, né? Ia para fora, senão teria um jogador expulso ali. E ali o John Arias faz o 2-0. E o Fluminense poderia ter feito mais. E o Renato não mexe, não muda. Você está jogando a tua classificação fora e ele não muda. E aí não sou eu que tenho que fazer isso. Você pode dizer que é muito fácil aqui desse lado ficar opinando, mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença aí, né? Ele costuma dizer que ele é pago para pensar, ele é pago para pensar e para executar. E eu sou pago desse lado aqui para poder opinar. E os valores eles estão proporcionais às responsabilidades. A responsabilidade maior é dele, evidentemente. Então, assim, é ele que tem que fazer isso. É a responsabilidade do treinador enxergar o que está acontecendo no jogo. E ele não enxergou. Aí vai para o intervalo. O que acontece no intervalo? Ele muda. O que acontece com o time? O time melhora. Isso já era argumento suficiente para o Renato chegar na entrevista pós-jogo e dizer assim, gente, eu errei. Eu me equivoquei. Eu pensei uma escalação e ela não deu certo. Porque o segundo tempo provou que ele estava errado. O Renato é aquela história, poxa, é uma das máximas do futebol. O treinador mexe bem quando escala mal. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele bota o Cristaldo e o Gustavinho, por que o time melhora? Me expliquem, por quê? Porque ele tira o Kahneman, que era um potencial cartão a todo instante, desfaz o sistema de 3 zagueiros, você está precisando ganhar o jogo. Você já tomou 2. Você está precisando ganhar o jogo, não tem necessidade de você ter 3 zagueiros. Tira um zagueiro, bota um meio-campista e aí tira o Pavon, coloca o Gustavinho e joga o Soteldo pelo lado direito, que foi onde ele jogou melhor no primeiro jogo, inclusive no Couto Pereira. O Grêmio vira o jogo depois que o Soteldo vai para o lado direito. Mas por que não começar dessa maneira? É a grande pergunta que se faz. Por que não começar com o Gustavinho pela esquerda, já que era o último jogo do Gustavinho, já está vendido, já está indo embora, já se despediu para a Inglaterra, para o Brentford. Por que não começar com o Gustavinho pela esquerda e o Soteldo pela direita, se ele queria jogar com 3 atacantes? Por que não começar com o Cristaldo no meio, já que o Grêmio sabe que o Fluminense tem controle de bola no meio-campo e aí teria, obviamente, tentar um pouquinho mais de retenção de bola? É óbvio que o Grêmio melhora. O Fluminense baixou suas linhas? Baixou, claro, já tinha feito 2-0, começou a marcar o Grêmio no campo até para ganhar espaço e ter, né, contra-ataque, já que ele tem jogadores muito rápidos, especialmente o Arias e, cara, o que jogou o Ganso também, uma enormidade. Como ele encontra os espaços, é impressionante. E é tudo que o Fluminense precisa. E era tudo que o Fluminense queria. Mas o Grêmio aproveitou isso também, com a escalação, com a mudança na escalação, e se lançou ao ataque. E fez 2 gols para valer 1. O Gemerson impedido e depois numa jogadaça do Monsalve. E, cara, o que o Monsalve fez foi para... deixa tudo ainda mais irritante, porque o que nós estamos vendo daqui, o Renato não está conseguindo enxergar. E não há argumento que ele possa nos refutar, porque o campo está falando, o campo está gritando, o campo está berrando. O Monsalve é o melhor jogador do time desde que ele estreou. E ele simplesmente não joga como titular. Então, não precisava nem ser o Cristaldo, podia ser o próprio Monsalve. Olha o que ele fez no gol do Gustavinho, cara. Ele vai para dentro e o Renato ainda diz que ele é meio e não pode jogar pelos lados. Olha o que ele fez contra o Cuiabá no gol do Bright White. Olha o que ele fez deixando todo mundo para trás, pisando na área e cruzando para o Gustavinho fazer o gol. Por que o Monsalve não começou o jogo? Por que ele não entrou no intervalo? Ele entra com 20 e poucos minutos na vaga do Dodi, porque aí é desespero, né? Aí ele botou o time para cima e aí o time melhorou, vejam só. E aí o time chegou ao seu gol, vejam só. Mas aí não dava mais tempo, né, gente? 30 minutos. Tem um adversário do outro lado, o Fluminense também estava segurando o resultado e buscando o terceiro gol, até fez, mas aí estava impedido o Thiago Silva. Mas vejam como o Grêmio demorou 45 minutos para entrar no jogo e já estava 2-0 e podia estar mais. Como o Grêmio demorou para fazer mexidas que eram tão óbvias. E isso é papel do técnico. Aí nós vamos para as penalidades. E eu estou vendo gente defendendo o Renato para dizer... E eu não estou aqui para atacar o Renato, não, tá, gente? Estou aqui para fazer o diagnóstico da eliminação. Essa eliminação e a do Corinthians, ela está na conta do Renato. Elas estão na conta do Renato. O Renato abdicou de jogar contra um Corinthians combalido, 2 times que estão na zona do rebaixamento, tá? Em que jogaram as Copas meio que assim, vamos ver o que acontece. E o Grêmio não aproveitou. Não aproveitou. Não venceu o Corinthians nos 2 confrontos e bastava segurar uma vantagem no Rio e não conseguiu. É impressionante. E aí vai para as penalidades e aí o Renato
pincela, né? Aí ele bota a cereja do bolo. Aí ele fecha com chave de ouro. Aos 46 minutos, ele coloca em campo Natan Pescador. Para quê? Para bater uma das penalidades. Desafeto da torcida, jogador contestadíssimo, ex-jogador do Fluminense, que naturalmente receberia uma pressão danada, e ele vai lá bater uma das penalidades. Não tinha outro. É sério mesmo? A sensação que passa é que o Renato queria provar para todo mundo que estava todo mundo errado, menos ele. Porque ele insiste sempre nas mesmas figuras carimbadas. E, de novo, não deu certo. O Fábio foi um gigante, você tem o outro lado também de uma eliminação, que é a classificação. John Arias jogando muito, Paulo Henrique Ganso, Thiago Silva. O Fábio, então, nas penalidades nem se fala. E, com isso, quem avança é o Fluminense. O Fluminense está nas quartas de final e o Grêmio encerrou a temporada. O Grêmio acabou o ano. O Grêmio agora vai brigar por um monótono e modorrento 10º lugar para escapar do rebaixamento e pensar o que fazer no ano que vem. E o Renato se inviabiliza para a próxima temporada. Eu não quero que ele saia agora. Todo mundo sabe, eu sou fã do Renato, eu amo o Renato, mas ele realmente cometeu equívocos irreparáveis. Irreparáveis. E do jeito que ele está lidando com esses erros, até nas entrevistas, eu acho que está chegando a hora de o Grêmio viver sem o Renato viver sem o Grêmio. Só que isso precisa acontecer no final do ano. Se acontecer agora, eu temo pelo pior. Então, que o Renato fique até o final do ano e depois ele siga a sua vida. Ele continuará sendo um ídolo, a história dele está aí, mas acho que essa passagem dele se encerrou hoje. Se encerrou hoje apenas por uma questão protocolar de cumprimento de tabela de brasileiro até o final do ano. É o que eu penso. E você? Comenta aqui. Até a próxima.